Peter Jefferson era um homem solitário. Nunca se havia casado e todos os seus familiares já se encontravam mortos há pelo menos uma década. Não tinha amigos e vivia sozinho num grande casarão cinzento, numa rua já quase desabitada. Jefferson gostava de sentar à janela no terceiro piso da sua habitação, observando as poucas pessoas que passavam pela sua rua, apressadas, como se de um monstro da sua casa se tratasse e quisessem fugir o mais rápido que conseguissem. Mas Jefferson sabia que quem as pessoas temiam não era a casa, mas sim ele próprio. Jefferson desprezava-as, as pessoas em geral. Não gostava delas, eram demasiado incômodas. Viviam numa correria desenfreada, sem uma meta definida, condenadas a vaguear pelo mundo entristecidas pela sua própria miséria. Eram seres egoístas, ambiciosos e hipócritas, que para alcançarem os seus objetivos não olhavam a meios. Criaturas desprezíveis, afirmava indignado, devem achar que são deuses. Com o tempo, o desprezo tornou-se raiva. A raiva tornou-se ódio. E o ódio é um sentimento muito perigoso, pois faz-nos fazer coisas que nem sonharíamos fazer, que revelam o mal intrínseco a todas as pessoas, que as corrói por dentro, torturando-as lentamente até ao momento em que acabam por ceder. Quando Jefferson adoeceu, não foi para nenhum hospital e não pediu a ninguém que lhe fizesse companhia, nem ninguém se ofereceu. As semanas passavam e o seu estado de saúde ia piorando. Começou a ter dificuldades em respirar e das poucas vezes que ia ao mercado da cidade sentia os olhares interesseiros dos abutres, deliciados com a possível morte do dono da maior casa da região. Quando morreu, ninguém sentiu pena. Ninguém chorou e ninguém foi ao seu funeral. Afinal, ele era um homem antipático, que tratava mal todos aqueles com quem se cruzava. A sua morte criou quase um clima de alívio, mas também de competitividade, uma vez que a casa mais cobiçada de toda a cidade se encontrava agora disponível. Numa noite escura, 3 dias depois da morte de Jefferson, Edgar Allan Poe, o melhor e mais rico escritor da região, entrou discretamente na sua mansão. Se alguém merece esta casa sou eu, pensava entusiasmado. Começou a explorar a casa, divisão após divisão. A escuridão era total, contrariada pelo brilho fraco de uma vela. O vento fazia as janelas estremecerem, causando um barulho inquietante. Poe começava a questionar-se sobre se ir à casa de um homem recentemente falecido no meio da noite teria sido boa ideia. O medo é um sentimento interessante. Sentimos o corpo tremer, a respiração a falhar e o coração a bater de forma acelerada. Começamos a ver coisas onde elas não existem e sentimos-nos em constante perigo. E Poe estava cheio de medo. À medida que se aventurava pela casa sombria, o medo aumentava cada vez mais, gerando um sentimento de terror profundo. Assustado, o famoso escritor achou que estava a ficar paranoico, vendo sombras a mexerem-se à sua volta e passos de alguém que subrepticiamente vagueava pela casa. A casa está desabitada e são 3 da manhã. Só posso estar a imaginar coisas, pensou Poe, mas não estava convencido disso. O medo que lhe apertava o coração e impossibilitava-o ter qualquer pensamento racional. Sentia que estava a ser observado. Tenho de fugir daqui, pensou. Lembrou-se, com um suspiro de alívio, que tinha visto uma faca na bancada da cozinha. Se a apanhasse, podia-se defender se alguma coisa acontecesse. Devagar, prestando muita atenção a qualquer som suspeito, caminhou em direção à cozinha. Foi com horror que constatou que a faca tinha desaparecido. Será que alguém a tinha levado? E o que pretenderia fazer com ela? O pânico de Poe era extremo, de modo que correu em direção à porta de entrada, pontapeando-a com toda a força, puxando e empurrando, na esperança vã de abrir e fugir. Mas a porta estava estancada. Ele estava preso naquela casa infernal e conseguiu escutar um riso calmo e malévolo. As paredes pareciam colapsar à sua volta, enquanto ouvia novos passos, desta vez decididos e firmes. Uma figura apareceu na ombreira da porta de uma divisão perto da entrada, mas a luz proveniente da vela não lhe permitia vislumbrá-la corretamente. Um relâmpago iluminou a noite, permitindo ao escritor vislumbrar o brilho de uma faca na mão da figura. Não conseguiu ver a sua cara, tapada por um capuz, mas viu o seu sorriso. A sua boca estava rasgada num sorriso cínico, como se a loucura tivesse consumido a sua alma. No momento em que a figura deu um passo na sua direção, Poe começou a correr o mais depressa que conseguiu. Ele não pensava, ele só corria. Subiu lance atrás de lance de escadas, somente para escapar ao seu perseguidor. Conseguiu ouvir os seus passos, correndo atrás dele enquanto se ria maniacamente. Entrou num corredor, apercebendo-se, demasiado tarde, que se tratava de um beco sem saída com apenas uma janela no final. A figura contornou a esquina e encurralou-o. Poe estava perdido. Num grito, correu em direção à janela, ofegante devido ao cansaço. Saltou e com o cotovelo estilhaçou a janela em milhares de pedaços, caindo à altura de 3 andares. Peter Jefferson aproximou-se da janela sorrindo. O seu plano tinha corrido bem.
Fingir a sua doença e a sua morte tinha sido uma ideia genial, atraindo as pessoas que tanto odiavam o seu covil. Deliciado, sentiu a adrenalina a correr-lhe nas veias, enquanto saboreava o clima de medo que havia criado. Afinal, o medo era a arma mais poderosa de todas, e Jefferson sabia como utilizá-la em seu proveito. Inspirado pelo seu feito e pelo corpo morto do escritor, estatelado no meio da rua, teve uma ideia para imortalizar esse momento. Durante o resto da noite, escreveu pequenos contos de terror, inspirados na sua mente pérfida e retorcida, assinando-os a todos com o nome do homem que tinha de certo modo assassinado, Edgar Allan Poe. No dia seguinte, enquanto a polícia local arquivava um caso de suposto suicídio, Jefferson esgueirou-se sorrateiramente à casa de Poe, colocando os seus contos no meio dos contos policiais de ação e aventura que o famoso escritor tinha criado. Imaginou os seus contos a serem publicados junto aos do escritor, todos pensando que eram da autoria de Edgar Allan Poe. Riu-se da situação que criara. Nessa noite, Jefferson morreu durante o sono. O seu corpo apenas foi encontrado 3 meses depois, durante a venda da casa. Já se encontrava em decomposição, mas era possível ver um sorriso macabro marcado no rosto.